Então vem pra cá, Nath, por favor. Ela não deixou dar um depoimento sobre você, tá? Você que tá na internet, você tá vendo, tá? Vou falar rápido. Gente, conectando com a palestra do Gui, assim, essa é a delícia do Juicy Hub e eu me conectei muito com a Natália aqui. A gente tem conversado coisas muito importantes e compartilhando uma visão de futuro que eu acho que vai ser muito legal. Ô, Nath, eu tenho outros recados para dar que eu esqueci, mas prestem muita atenção no que a Natália Auão vai falar. Todo mundo que está aí querendo passar por uma transição de carreira ou por uma mudança de vida. Estou olhando uma mesa ali com duas pessoas, ó, vocês dois, tá um do lado do outro, eles estão me olhando, mas para vocês dois, aqui, ó. Aqui, ó, tem duas pessoas estão rindo ali, ó. Vocês, assim, conecta, entendeu? Conecta. Lembrando que a gente vai ter show musical, a gente ainda vai ter várias palestras, não é da Natália, várias palestras, feira rolando, acabei de comprar 2 anéis maravilhosos, livres lá fora, feira de orgânicos, já comprem o lanchinho, auditório com várias roupas, desapegos, coisas maravilhosas. O que mais? Já passou um minuto? Compostagem rolando. O que mais? Que mais? E é isso, e vou passar o palco para essa pessoa maravilhosa, esse ser humano lindo. Arrasa, bicha! Pô, agora ficou mais difícil, né? Ô, gente, eu preciso falar uma coisa antes. Eu estou internada na minha casa, trabalhando, há mais de 2 anos. E aí, há 6 meses, há 2 meses, eu estava há 6 meses trabalhando na sala da minha casa, 100% online. E aí, o que era mais natural para mim, vir aqui conversar com um monte de gente, se tornou mais estranho. É a segunda palestra que eu faço presencial, assim, com um monte de gente. Online eu já estou mais acostumada com esse tanto de gente. Olha que loucura! A gente vai se acostumando com coisas tão distantes, né? Então, para mim, hoje, o mais normal é online do que presencial. Então, dá um friozinho na barriga diferente. E aí, para ficar mais diferente ainda, eu tenho passado a trabalhar aqui. Há alguns meses, já posso falar, 2 meses que estou vindo aqui, trabalhar presencialmente. Continuo com o meu trabalho meio online, meio remoto, mas esse vucu-vucu aqui, confesso que está sendo diferente hoje. Hoje está mais diferente. E aí o privilégio de estar aqui foi graças a esse momento de eu me colocar no presencial novamente, que tem muito a ver com o que o Gui falou. Essa questão, né, do networking. Eu só vim para sentar um pouquinho mais aqui, socializar. Aí, aos poucos, você vai conhecendo um pouco mais das pessoas que você admira à distância, elas vão se tornando mais próximas. E hoje estou eu aqui. Sou Natália Auão. Vocês estão ouvindo Natália toda hora eu faço assim, mas não é o Williams, é a Natasha. E aí sou eu, Natália Auão. E a proposta, eu posso falar tantas coisas aqui, mas eu escolhi falar sobre sentido. Quantas coisas a gente está ouvindo aqui desde ontem a respeito de criatividade, produtividade, quantas coisas a gente pode fazer com tantas informações que nós estamos coletando aqui hoje. Networking, relacionamento, quantas pessoas importantes que a gente nem conhecia e que a gente passou a conhecer. E hoje eu estava lá em casa, trabalhando e ouvindo aqui uma pessoa que voltou a sentar ali, que agora vai me dar mais um frio na barriga, Nápoles. E ele falou tantas coisas que eu acredito, e eu me senti muito privilegiada de ver que uma pessoa tão mais experiente que eu fala coisas que eu vivo todos os dias e que me fizeram tomar algumas decisões na minha vida. E aí, com esse assunto, eu preciso começar a me apresentar primeiro. Quem sou eu? Eu sou Natália Auão. Esse sobrenome é estranho, eu já fui questionada lá na entrada. Ele tem descendência libanesa, com erro cartorário, e ficou Auão. Bom, a minha mãe diz que na época da minha idade, com 38, eu não tinha muito Natália, por isso que ela escolheu esse nome. Vai vendo, eu só conheço de dúzias. Na minha sala tinha umas 8.
E aí, eu tenho esse R puxado, eu sou do interior de São Paulo, eu fui acolhida em Santos há 6 anos, vim para trabalhar, sou de Taubaté, cidade de Hebe Camargo, Monteiro Lobato, Cid Moreira e Dagmar, que é minha mãe. Gente, minha mãe conhece Deus do mundo. Meu pai também, vendedor, então imagina, eu falo mais como da cobra, eu vou ter que ficar olhando aqui no reloginho. E aí, esse papo aqui de hoje, vocês sintam-se à vontade, é um papo, uma conversa, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Vamos lá. Hoje, depois dos meus 30 anos, eu comecei a entender que eu sou produtiva desde os 9, conscientemente, né? Porque eu não tinha consciência disso. A minha mãe, ela tem uma representatividade muito importante para mim, e estar num evento como esse, ver essa feira de tantas coisas, a economia criativa, ela vem sendo falada aqui desde ontem milhares de vezes por várias pessoas, e significa muito para mim. A minha mãe criou 3 filhos, eu sou a filha do meio, contribuindo muito com o orçamento de casa, com a economia criativa. Então, fazendo artesanato, vendendo produtos, pegando coisas para vender. Então, chegar aqui, entrar e dar uma volta e ver esse monte de gente sentada aqui expondo produtos tem um significado muito grande, porque eu sei que dentro de casa o trabalho já começou há muito tempo. Tem muitas mãos, muito mais mãos do que a gente imagina quando a gente olha os produtos aqui. Então, eu cresci nesse movimento. A minha mãe, na extensão da minha casa, ela montou uma lojinha, um ponto comercial. Então, desde os meus 9 anos, eu já trabalhava. Você vai falar, 9 anos trabalhava? Sim, trabalhava. Imagina uma mulher com 3 filhos dentro de casa, entre loja e casa, e tinha uma portinha assim. Então, horas a minha mãe precisava fazer almoço para a gente ir para a escola, e quem cuidava da loja era eu mesmo, com 9, 10 anos. Aí tinha uma campainha que ela colocou lá, e ela falava, se alguma coisa acontecer fora do normal, você me chama. Que era bairro, né, periferia, assim. Então, ela falava, se vê alguma coisa estranha, aperta a campainha. Aí eu sempre queria atender todo mundo sozinha, já sabia fazer troco e tal, não sei o quê. Então, isso tem muito significado para mim. Por que eu estou contando tudo isso? Se eu não falar do meu sentido, do sentido da minha produtividade, que sentido vai fazer para vocês essa conexão, né? Então, para mim e para muitos de vocês, entender o que é produtividade é muito relacionado a dinheiro. Então, quantas crianças aqui, quantas pessoas ouviram, o que você vai ser quando crescer? Meu, sei lá, eu já cresci fazendo tanta coisa e as coisas foram acontecendo naturalmente, por uma questão realmente de grana, né? A gente precisa ser autossuficiente, autossustentável, independente, comprar as coisinhas. Então, desde os 9 anos, eu entendi o valor do dinheiro, eu já fazia troco, eu já entendia. Com 15 anos, eu já tinha minha carteira assinada, eu já trabalhava no comércio. Fiz faculdade tardiamente, também por questões de grana. Mas essa experiência de vida me traz hoje a 20 anos de carreira. 38, 20 anos, mais de 20, né? Se eu for contar o trabalho infantil, não pode, né? São mais de 20 anos. Então, entre comércio, multinacionais, empresas de pequeno, grande, médio porte, instituições privadas, públicas, fiz muito trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. Trabalhei numa instituição educacional por 15 anos como CLT. E estou aqui, empreendedora independente, há apenas 6 meses. Fiz a minha transição de carreira, já conto, explico por quê. São muitas coisas que fazem a gente se tornar produtivo. A nossa experiência de vida, como o Napoli falou. Eu estou aqui falando da importância e da relevância da minha mãe e do meu pai na minha vida. O quanto eu já cresci sendo muito produtiva, fazendo essa conexão de trabalho e dinheiro, sem ao menos pensar, de uma forma muito automática, como a Natália falou aqui ontem também, na abertura. Então, quantos de nós começamos a trabalhar e fazer coisas e sermos muito produtivos de uma forma automática, orgânica? Principalmente as mulheres, né? Tem que dar conta de casa, de filho, de trabalho, das coisas, ser independente e tal, não sei o quê, subir no poste, fazer tudo, né? A gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai se tornando extremamente produtivo. E o sentido de tudo isso? Qual é o sentido dessa história?
uma vida de muita produtividade no piloto automático. A gente vai seguindo em frente. E aí, ao mesmo tempo que eu me sentia muito produtiva, alcançando as minhas realizações profissionais, que eu acho que foi um pouco do que a Pri também falou aqui mais cedo, eu fui caminhando profissionalmente, alcançando os lugares que eu gostaria. Então, trabalhei muitos anos com a área comercial, depois eu trabalhei com gestão de pessoas, meu último cargo foi como coordenadora de equipes, dezenas de pessoas em meio à pandemia. E aí, dentro dessa empresa que eu trabalhei por 15 anos, só faltava um cargo para eu alcançar o meu grande sonho, o meu objetivo, que era uma gestão um pouco maior. Quanto mais próximo eu chegava desse sonho, eu via que não era o que eu queria. E aquilo ia me causando um pânico, um estresse muito grande. Porque eu tinha meu compromisso com a empresa, eu tinha um compromisso comigo, com a minha família, como o Gui mesmo falou, né? Cara, era funcionário público, pediu demissão. Imagina, família, tem um treco, né? Imagina eu falando para o meu pai e para a minha mãe, depois de tanto investimento, né? E acreditar que a empresa que eu trabalhava, que é super reconhecida nacionalmente, um cargo de gestão, dinheiro, né? Um salário bom, importante no momento da economia, eu falar que não era mais aquilo que eu queria. Como que eu ia falar tudo isso se eu nem assumia isso, né? E as coisas foram acontecendo na minha vida e cada dia eu chegava mais perto, produzindo muito e sempre mais, porque eu me cobrava disso. Eu me cobrava de trabalhar, de ser responsável com as ações que eu tinha me comprometido. E aí, esse retrato aqui, ele é muito recente. Eu me enquadrei nesse cenário. Embora eu estivesse fazendo um trabalho que eu gostava muito, que era o desenvolvimento de pessoas, ele tinha uma parte muito pequena dentro do cenário que eu vivia. Eu fazia gestão de equipes, eu gostava dessa parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, liderança, projetos, área social, mas 80%, 70% do meu trabalho é um trabalho extremamente burocrático. E eu comecei a ter que dar conta de situações muito protocolares, muito administrativas. E quanto mais eu trabalhava com questões operacionais e estressantes e estafantes, mais infeliz eu ficava. O dinheiro que eu ganhava não era o suficiente, porque já não fazia mais sentido. A felicidade no trabalho ela não está relacionada à questão monetária. Quanto a gente ganha, a gente precisa se inspirar com as pessoas que a gente trabalha. A gente precisa admirar as pessoas, a gente precisa ver sentido, significado, se sentir produtivo. E, muitas vezes, a produtividade ela não tem sentido, ela não tem significância. A gente entrega muita coisa, tem muito comprometimento com a gente, com a empresa, com os nossos chefes, mas a gente não está sendo comprometido com a gente mesmo. E aí, esse é o cenário. Vocês estão vendo que essa pesquisa ela foi feita com pessoas que trabalham. Pessoas que estão trabalhando estão infelizes com o trabalho que realizam, 36%. 64% gostariam de fazer algo diferente. Por que aconteceu isso? É impossível não falar da pandemia enquanto acabamos de sair dela. A gente perdeu as distrações. Antes, a gente se sentia feliz, realizado, um bom salário, porque a gente tinha muitas distrações. Podia sair para comer, passear, viajar, ver a família, viver e fazer 1000 coisas que distraíam a nossa visão. Aí, o que a gente achou que ia durar 3 meses, 6 meses, 9 meses, durou 2 anos e virou o foco da nossa vida. Descobrimos, então, que 70% do nosso tempo é para o trabalho. Mas aí, a gente descobriu que a gente precisa ter um sentido nesse trabalho. E é por isso que a gente quer fazer um negócio diferente, que a gente nem sabe muito bem o que é. Que a gente até se sente competente, até se sente muito produtivo, mas está desconfortável. Não está ali fazendo uma coisa que gosta tanto. E aí, também foi uma coisa que a Natália trouxe ontem, falando de
de cenários, de cidades, comportamento e tudo mais, eu consigo identificar, trabalhando com mentoria de carreira hoje, que todo mundo que está desconfortável é porque é muito produtivo. As pessoas que estão em desconforto profissional, elas são muito produtivas. E elas entendem que ou elas estão trabalhando com freio de mão puxado, assim como eu estava. Eu via que eu podia fazer muitas coisas, mas o ambiente que eu estava muito apertadinho e exigia que eu fizesse coisas que eu já não estava mais afim. Então, eu passei a ter que pensar nisso. E aí vocês vão me falar. Eu vivi a síndrome de burnout. Aqui, quem passou por isso, pré-burnout, estresse crônico, pandemia? Ai, tem pouca gente levantando a mão. Eu não acredito nessa informação. Bora. Ah, obrigada, sintomático, adoro. E aí, olha só, a gente só ouviu sobre estresse, problemas emocionais, psiquiatras, terapeutas, tem vários terapeutas aqui. E aí, esse não é um assunto da pandemia. Isso aqui existe um estudo desde 1980, feito por Freudenberg. Quem foi esse cara? Ele teve que sair da casa dele, muito criança, porque ele morava na Alemanha e teve a guerra. Para ele sobreviver, a mãe dele teve que despachar ele para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele demorou para encontrar um primo distante, porque não tinha WhatsApp, né? Lá naquela época. E aí, ele morou na rua, muito tempo, convivendo com pessoas que viviam dependências químicas. O que o burnout significa? Queimar. Então, ele trouxe o significado da dependência química e da ausência da química para uma pesquisa. Ele se formou em psicologia depois. Encontrou o primo, começou a estudar, se formou em psicologia e dedicou a vida dele para o comportamento humano, atendendo em clínica, e desenvolveu um projeto voluntário onde ele começou a trabalhar excessivamente para dependentes químicos. Então, ele começou a identificar que pessoas que trabalhavam com pessoas, ou que tinham uma carga muito grande de trabalho de relacionamento e interpretações de coisas complexas, como professores, médicos, enfermeiros, pessoas que tinham um trabalho que demandavam muitas relações, elas ficavam, embora gostassem, porque são pessoas que escolhem a profissão por valores, vontades. Elas, normalmente você conhece um médico, porque o médico quer ser um médico, ele quer ajudar, salvar vidas, enfermeiros, professores. Professores, principalmente no Brasil, né? Porque ser professor no Brasil tem que amar muito, né? Porque o retorno financeiro não é tão significativo quanto deveria. E aí, o estresse crônico se tornou essa palavra da pandemia, o burnout. Então, exaustão, cinismo e ineficácia. Se tiver só um, não é burnout. Se tiver dois, não é, só com os três. E eu não estou falando sobre isso para que vocês se diagnostiquem. Não é isso. É para que vocês tenham consciência de que isso existe. E isso existe fazendo coisas que a gente ama muito, num tempo muito superior ao que a gente deveria. E o que tem a ver o sentido de tudo, a criatividade, a produtividade, a história da Natália com tudo isso? Gente, se queremos ser criativos, produtivos e encontrar um sentido da nossa vida, a gente precisa de equilíbrio. E eu achava que eu era imune a essa síndrome. Eu faço terapia, né, gente? 6 anos, sou tratada, imagina, isso nunca vai acontecer comigo, eu sou forte pra caramba. Isso não vai acontecer, ledo engano. Quando eu me dei conta, eu já estava nadando no estresse, eu trabalhava chorando. Secava lágrimas, fazia reuniões. Tem uma pessoa aqui que trabalhou comigo, que o povo se ligava que eu estava pilhadona, fazendo muita coisa, trabalhando muitas horas por dia, e eu falava, gente, vai descansar. Eu falava para a minha equipe, eu blindava todo mundo. Eu falava, vai descansar. E a galera não descansava. Porque eu falava, eu ouvi na minha cara de uma colaboradora. Ela falou assim, Nath, na boa, a gente está vendo que você está ralando para cacete. Você acha que a gente vai descansar? A gente precisa te ajudar.
Porque a gente sabe que se a gente for descansar no nosso horário, você vai trabalhar muito mais. Então, desculpa, se você não parar, a gente não vai parar. Nessa hora, minha ficha caiu. Eu falei, cara, eu vou ter que dar um rumo diferente. Eu preciso olhar para mim e cuidar disso. E aí, o que eu sentia nessa época aqui? Foi entre janeiro e abril do ano passado. Eu me sentia muito, muito produtiva. Eu trabalhava 15, 16, 18 horas por dia. Eu acordava com o celular na mão, com 50 mensagens. O barulho do aplicativo da empresa tocava, eu já passava a ter tremedeira. Eu não conseguia nem comer mais. O tempo que eu tinha, 100 reuniões online, que eu fiz uma média de 55 por semana. Quer dizer, quando que você trabalha? Você não trabalha, né? Porque você só faz reunião online. E aí, aquelas reuniões improdutivas. Aí chegavam, calhamaço, né? Online, claro. De conteúdo para ler, eu me sentia burra. Eu falava, eu não consigo ler um parágrafo. Eu não consigo prestar atenção no que eu estou lendo. Eu não conseguia assistir TV sem pegar no celular e responder uma demanda. Eu já não conseguia ter sábado, eu já não conseguia ter uma vida de descanso. Eu passei a dormir de meia em meia hora. Eu acordava com demanda, com um caderninho do lado da cama, anotando coisas, ou anotando o bloco do celular. Eu saí de férias, eu levei 10 dias para conseguir desconectar. A todo momento eu acordava e olhava no relógio. E eu fui para a praia, me enfiei num chalezinho, numa praia aqui na Ilha Bela. E fiquei lá, eu tive esse privilégio. Porque eu falei, ou eu tiro férias, ou eu entro no INSS. Não vai ter escolha. Ou eu peço demissão. E eu cheguei a falar para o meu boy que está aqui, eu falei, eu vou pedir demissão, eu não aguento mais, chega. Então, eu tive vários colapsos nervosos, claro, blindados, né? Na empresa eu chegava desse jeito, né? Maravilhosa, porque aí tem que manter a pose, tem que manter a força, mais de 30 pessoas dependendo das minhas emoções para trabalhar bem. E aí eu fui entendendo que eu trabalhava muito, eu produzia tudo que a empresa queria, mas não fazia mais sentido algum para mim. E aí, como que você vai descobrir se a sua produtividade tem sentido? No momento em que a gente está vivendo tantas transições, olha que ouvimos a história do Gui, da Pri, a Lud, que está fazendo uma transição aqui, né? Porque é outra empresa nova, é mais demanda, é muita coisa. Então, a gente precisa realmente fazer filtros ao longo da nossa vida. E o que a gente descobriu hoje não significa que ele está cravado aqui, escrito em pedra, que nunca mais a gente precisa mudar. A todo momento, a gente vai ter que olhar para a gente e descobrir o que faz sentido. Porque, por exemplo, eu não comia nada apimentado até meus 31 anos. Eu tinha paura. Depois, agora, eu jogo pimentinha em tudo. Eu gosto agora. Então, quer dizer, se eu mudo o gosto de uma comida, como é que eu não vou mudar o meu gosto pelo trabalho, pelas pessoas, pelas relações que eu construo? Certo? Se até de marido eu já mudei 2 vezes, gente. Entendeu? Isso é uma outra história. Agora estou maravilhosa. Né, bem? Aí, quer dizer, a gente vai viver muito. Antes, a expectativa de vida para a gente ter um emprego da vida inteira que os nossos pais e a sociedade falava era 35 anos. Nasceu, cresceu, estudou, namorou, noivou, casou, morreu com 35. A gente vai viver 100. Tem muita droga para a gente usar. Benza a Deus. Então, a gente vai viver muito. Como que a gente vai viver muito na mesma relação? Parabéns, gente. Meus pais são casados há 42 anos, tá? Acho lindo. Mas é difícil pra caramba. Agora eu vou ficar 42 anos com esse boy. Ó, gente, tá filmando. Mãe, tá vendo? Agora vai. Pai, acredita. E aí, Bruno, o mais importante é você. Só para você saber, segura firme. E aí, gente, a gente investe em pós-graduação, a gente investe em treinamento, a gente investe em palestra, evento. Olha aqui quanta gente. A gente investe em tudo que está à venda, tudo que está na internet, tudo que influencia a gente. Agora é a moda. Vamos lá, a gente compra o bagulho e nem usa. Eu paguei um curso mais de 1 ano, não entrei em nenhuma aula. Mas eu comprei. E aí, a gente não estuda sobre a gente. A gente só vai parar para olhar isso a hora que o negócio pegou fogo. A hora que a gente está
percebendo que o bagulho já queimou, o fósforo já chegou no final, que é o que o Friedenberg falou. A hora que a gente não aguenta mais, a gente quer uma solução assim, ó. Aí a Natália, mentora de carreiras, olha o jabá, tem que aguentar e falar, não pede demissão, segura aqui no meu método 10 aulas, 10 semanas, se pedir demissão agora, você vai se arrepender, segura firme que vai dar tudo certo. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. E aí, a gente precisa realmente olhar as nossas características, as nossas habilidades, competências, comportamentos, tendências, dificuldades e as nossas limitações. Mais difícil do que encontrar as nossas dificuldades e limitações, não tem, meio, né, louco, difícil, dificuldades. É difícil, a gente não consegue fazer isso sozinho. Mas não tem problema nenhum, a gente pode contar com pessoas. A gente está falando de network, a gente está falando, Nápoles aqui falou hoje de manhã, o quanto nós somos a soma de todas as relações e todas as pessoas que passam e passaram na nossa vida. Então, se a gente está falando sobre isso, qual o problema de pedir ajuda, não é mesmo? Terapeutas, amigos, famílias, não é fácil a gente assumir as nossas dificuldades e limitações. Mas quando a gente passa a olhar isso, e quando a gente entende que as nossas características, os nossos comportamentos e as nossas tendências dão todas as respostas para a nossa vida profissional, e foi sobre isso que a gente ouviu aqui o tempo todo. Todas as pessoas que passaram aqui contaram sobre superações, dificuldades, dores, e que fazem elas chegarem aqui e compartilharem. Comigo também não foi diferente. Eu tive que fazer essas 3 reflexões e eu faço ela praticamente semanalmente. Porque agora que a gente é empreendedor, né, Ludmila? A gente tem que toda hora abrir mão de coisa na vida. Toda hora a gente tem que olhar e falar o que eu não abro mão, o que eu abro mão. E eu gostaria que vocês tirassem uma foto e realmente fizessem como o Nápoles falou, pega a pergunta dele, que foi super importante, que eu acredito muito nisso. Quando você for morrer, o que você quer ser lembrado? Já responde essa e entra nessa aqui, ou entra nessa aqui, entra na dele ali, porque está perfeito. Ó, você sabe o que você está disposto a abrir mão na sua vida? Eu não estava disposta a abrir mão de um salário daquele, nem um emprego CLT. Jesus amado, como é que ia viver? Eu levei 2 anos para entender que não era mais o salário que eu queria, que aquele cargo, que aquela função estava me adoecendo, porque eu não podia fazer isso aqui. Eu gostaria de ajudar mais pessoas, eu gostaria de falar de carreira, de transição, de habilidade, de desenvolvimento humano, mais tempo, para mais pessoas. E eu tinha que trabalhar com muitas planilhas e muitas coisas que eu não tinha afinidade. E que eu descobri que estava tudo bem, eu não vou ser boa em tudo, benza a Deus. Eu vou ser boa no que eu gosto. O resto eu vou aprender. Eu continuo fazendo planilha, cronograma, é um inferno. Mas por uma coisa muito maior, que hoje eu consigo falar com mais pessoas. Eu consigo ajudar muito mais pessoas do que dentro de uma empresa CLT, numa empresa formal que está todo mundo lá, empregado, trabalhando. Então, eu consigo ajudar. E na minha rede social tem bastante conteúdo, viu? Olha o jabá. Você sabe o que você quer continuar fazendo e não abre mão? Eu queria trabalhar com gente, eu não abria mão disso. E eu falava, mano, eu não posso mais arrumar outro emprego, que eu vou ter que ficar atrás do balcão, do negócio, fazendo análise e planilha. Eu preciso ter mais tempo com gente do que com processos. Claro que eu tenho meus processos administrativos, afinal de contas, o empreendedor tem que ter, senão não vinga, né? Mas eu consigo dedicar mais tempo lendo coisas do meu interesse, além de fax, que não fazia sentido nenhum, que ia mudar dali meia hora, porque a pandemia foi uma loucura. Tudo mudou muito rápido. E aí, gente, anotem, reflitam e pensem. O lugar em que você está te permite realizar o que é importante para você? Vocês não vão descobrir isso da noite para o dia. Eu demorei meses para fazer essa transição. Eu não consegui abrir mão do meu trabalho. Eu comecei a fazer um trabalho complementar ao que eu fazia CLT e fiz isso por 6 meses, o que eu achei que eu ia levar 2 anos. Eu falei, minha transição vai levar 2 anos, financeiramente, para conseguir me manter, sustentar. Eu falei, vai levar 2 anos.
No fim, aconteceu em 5 meses, mas eu precisei começar. E essas respostas, elas foram chegando na minha vida dia a dia. Então, é isso, sentar, refletir, investir o tempo de estudo em vocês. A resposta não está em cursos, não está numa pós-graduação, numa nova faculdade. Pode até estar para você fazer uma transição para uma área que você gosta, mas ela vai estar nessas perguntas aqui. E o mais importante de tudo, você é plenamente capaz de ser produtivo, criativo e realizado. Eu não conseguiria falar isso em maio do ano passado. E a gente nem fez um ano, vai fazer um ano mês que vem. Então, antes de produzir ainda mais, identifique para vocês o que faz sentido. O que dessa produção toda que vocês estão fazendo, o que realmente faz sentido. E aí, hoje, eu consigo me sentir produtiva, porque eu invisto o meu tempo de vida em pessoas, para que elas encontrem habilidades e potências para alcançarem seus objetivos. E é sobre isso. Obrigada, gente. Obrigada. Ai, posso fazer um adendo agora que eu... Falta 30 segundos. Gente, eu vi o Napoli chorando, eu falei, gente, eu posso chorar. Porque eu choro pra cacete. O Ludmilla já me conhece há pouco tempo, tudo eu choro. E aí eu falei, bom, se eu fizer uma palestra com emoção e chorar, tá tudo bem, porque o Napoli chorou, tá de boa. Entendeu? Mas eu segurei firme aqui, não consegui, ó. Agora eu vou sentar ali e vou dar uma choradinha. Arrasou, como sempre, gata. Maravilhosa.